Te falar, hein, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo sobre idioma, né? Vamos gravar um vídeo aqui falando sobre o famosíssimo e por muitos temido verbo to be, né? Vou falar do famosíssimo verbo to be. Por que muita gente fala tão mal do verbo to be? Gente, eu vou falar um parênteses aqui pra vocês no videozinho, tá? Verbo em inglês é muito fácil. Perto de idiomas de base latina, de origem latina, como português, espanhol, francês, outros aí, né? Tem outros que eu não conheço, por exemplo, italiano, romeno, aí eu não conheço, não posso falar muita coisa, né? Mas, não sou fluente em francês, mas conheço um pouquinho, né? E a conjugação dele também é bem complexa, né? Conjugação em espanhol também é bem complexa, tem algumas coisas que são bem diferentes do português, tá, gente? Principalmente na questão do subjuntivo, né? Subjuntivo em espanhol é uma coisa de doido. O que é subjuntivo? É aquele que eu faça, enfim, que eu leia, que eu fale, que eu escute. No espanhol é bem diferente, né? O subjuntivo do espanhol é bem diferente. Tem alguns tempos verbais lá, algumas conjugações que são bem diferentes também. Mas no inglês a conjugação é moleza. Só tem um probleminha, tá, gente? A pronúncia, todo mundo reclama da pronúncia, porque a pronúncia do inglês e a pronúncia do português, elas são muito diferentes, tá, gente? Elas são muito diferentes. E da forma que escreve também é muito diferente da forma que lê para nós, entendeu? A pronúncia das vogais também é muito diferente para nós do que as pronúncias de vogais no inglês. Só que aí, gente, olha só que legal, a gente vai ver lá, nos verbos tem uma coisa que não tem no português, que é um verbo chamado de verbo auxiliar. No tempo presente simples, né? Present simple, simple present e simple past, eles usam o verbo to do para negar e perguntar. Nossa senhora, como é que é isso? Vamos pegar aqui um exemplo bem legal. Por exemplo, eu falo com meu amigo, uma frase bem simplesinha, nada de tão complicado. Presente simples, tá, gente? Ó, I speak with my friend. É bem legal. Se eu falar assim, eu não falo com meu amigo, no inglês, no português, aliás, só falo não, né? Eu não falo, acabou. Coisa mais simples do mundo é negar no português, é só colocar não, né? No inglês, não, eu tenho que colocar auxiliar, que é o verbo to do. O verbo to do sozinho, ele tem o significado de fazer. Tem dois fazer no inglês, tem o to do e tem o to make. No inglês, o to do também pode servir como auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele não tem significado de fazer, ele não tem significado de nada. Ele só serve para negar e perguntar. Acabou. Aí eu vou falar assim, I don't speak with my friend. O que é esse don't? É do mais not. É do mais not. Principalmente no inglês norte-americano, eles adoram juntar. I don't speak. Eles adoram juntar. Aí o que vai acontecer? Olha só, gente. Quando a gente pergunta, vamos supor, eu pergunto pra você, né? Porque perguntar pra mim fica estranho. Geralmente quando a gente dá aula a gente fala assim, né? Então, quando eu pergunto pra você, do you speak? Né? You é você, pode ser vocês também, mas nesse caso é você. Do you speak with your friend? Okay? Com seu amigo, né? Porque my friend é meu amigo e your friend é seu amigo. No português não tem nada disso. Você só pergunta, põe ali o ponto de interrogação, acabou, né? Você fala com seu amigo, você fala ou não fala? Ah, tá sem falar por causa da pandemia, não tô se vendo e tal. No inglês não, gente. No inglês você tem que ter o do ali antes. Você tem que ter o do ali antes, né? Como é que eu posso dizer aqui com vocês? Antes do sujeito, né? Sujeito é quem pratica a ação. Nesse caso, quem que pratica a ação? O que é ação? É o verbo. Qual é o verbo? É speak, eu falar. Como é que quem... Nessa frase é o you. É o you que pratica a ação de falar. E o do fica antes do you, então fica do you speak. Né? Aí, por que eu falei tudo isso? Eu pensei, sabe o que isso tem a ver com o to be? O to be não usa nada disso. E vamos falar, então, só do to be no presente, porque tem o to be no passado também.
Para negar e perguntar no passado simples, simple past também é auxiliar com o verbo to do, só que o verbo to do vai para o presente, para o passado também e fica did. Aí é outra história, eu não vou explicar aqui que o passado é um pouquinho mais complicado, porque aí o verbo vem como se fosse na forma presente e o auxiliar é que carrega o passado. Eu costumo brincar com os meus alunos falando que o auxiliar é burro de carga. O auxiliar leva a negativa, ele leva a interrogativa, ele leva também o passado, ele leva tudo. E isso no simple past e no simple present, porque no perfect vai ser outra história. A questão do idioma é muito fácil. Quando você pega o jeitão do idioma é muito fácil, mas até você memorizar tudo isso e você colocar nas devidas caixinhas, fica mais difícil, tá? Quando você tem que memorizar e colocar nas devidas caixinhas, fica mais difícil, é isso que eu falo. Começou a aprender passado, é uma caixinha. Começou a aprender presente, é outra caixinha. Começou a aprender os perfects, que é um pouquinho diferente também, o auxiliar muda, o auxiliar fica o verbo have, has, dependendo da had. Coloque outra caixinha, cada um deles tem que colocar em uma caixinha diferente ali. E quando for o perfect também, a forma de falar a gente chama de terceira coluna, né? Primeira coluna, presente simples, simple present. Segunda coluna, passado, simple past. E terceira coluna é o perfect. E aí vai ser tudo diferente, né? Mas a gente não tá falando deles aqui, hoje a gente vai falar do to be. Por que eu falei então deles pra falar do to be? Por causa do seguinte, gente, olha só. O to be, ele é a parte, ele é outra caixinha, totalmente diferente deles todos. Quando é do jeito, quando é no participo, ele é de outro. Quando é no passado, é de outro. E ele não usa o bendito auxiliar. E vou dar um exemplo para vocês de verbo bem simples. A gente não estava falando aqui falar com o vizinho, falar com um amigo, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. I speak with my friend. Eu falo com meu amigo. Você fala. You speak. Ele ou ela fala. He, she, it speaks. Lembrando que he é ele, ser humano. She é ela, ser humano. E it é tudo que não é ser humano. Tem lugar que fala assim, tem professor que fala assim, é objeto e animal, mas é muito mais do que só objeto e animal. Vamos supor que você está falando do clima. No inglês não tem frase sem sujeito. Em alguns casos também não tem frase sem objeto. Então, para substituir o sujeito e o objeto, quando ele não for ser humano, coloca o it ali. No caso de, por exemplo, choveu. No português é choveu, choveu. Acabou. Sujeito inexistente, acabou, morreu ali. No inglês não. Você tem que pegar e usar it rained. Por que it? Porque a chuva choveu, enfim. E a chuva não é ser humano, então é it. Tudo que não é ser humano é it. Poucos que não são ser humano que a gente pode vir a chamar de he ou she é animalzinho de estimação. Navio, gente, navio é chamado de she. Eu não sabia disso, mas navio é chamado de she. Olha que maluquice. Isso também não costuma se ensinar nos cursos, né? E assim, por exemplo, sei lá, personagem de desenho animado. É he ou she, mas representa uma figura humana, enfim, que seja. Mas geralmente, no geralzão, em 99% dos casos, objetos e coisas que não são... Objetos, animais e tudo que não é ser humano vai pro it. Ganha um Szinho no final, né? He, she, it speaks, né? We é nós, we speak. You também pode ser vocês, plural. You speak. They é eles ou elas, they speak. Vê que o verbo é bem mais simplesinho. Não tem conjugação diferentona. Não tem nada de tu, não tem voz. Tinha antigamente, tiraram tudo. Hoje em dia não tem mais nada, gente. Hoje em dia tiraram tudo. E olha só que legal. Olha só que legal. No to be, ele vai ser um pouquinho diferente, inclusive quando no presente simples que não precisaria de auxiliar, por exemplo. Eu sou, ou eu estou, né? Porque o verbo to be é eu sou, estou. I am, você é, you are, he, she, it is. We are, you are, they are.
também não é tão irregular assim, mas você repara que ele é mais irregular do que os outros verbos, e ele é bem, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Ele não vai usar auxiliar. Por exemplo, na hora de negar e perguntar, ele vai ficar igual ao português. I am not, ou I'm not, you are not, he, she, it, is not ou isn't, né? Pode ser aren't ou isn't, também as formas contraídas. We aren't ou are not, you aren't ou you are not, e they aren't ou they are not, enfim, né? Aí, gente, o que vai acontecer? Tem aqui, tem as conjugações, é só colocar o not, não usa don't, como nos outros verbos, no presente simples, e também, na hora de perguntar, é só inverter. Coloca o verbo antes do sujeito. Então, I am fica am I, you are fica are you, he is fica is he, she is fica is she, it is fica is it, we are fica are we, you are fica are you, e they are fica are they. Ele inverte, ok? Ele coloca antes do verbo. Então, o que acontece, gente? Não vai usar auxiliar no verbo to be. Quais outros que também não usam auxiliar no inglês? Os modais também não usam auxiliar. Porque o modal, ele meio que já é um auxiliar. E ele vem sempre com outro verbo junto. Por exemplo, may, might, should, can, could, e assim por diante. May é pode, só que é quase pedindo permissão, é bem polido. Então, se perguntar assim, may I help you? Posso ajudar você? Nesse caso, cabe a pergunta com I, porque é uma pergunta cuja resposta é outra pessoa que sabe. Então, tem que falar assim, may I help you? Aí a pessoa vai chegar, vai falar, yes, you may, ou no, you may not. Também não usa auxiliar, porque o modal ele já é meio que auxiliar dele mesmo. Então, até no inglês tem lá as exceções, né, gente? Então, o complicado, o diferentão nos verbos em inglês, são muito simples os verbos em inglês. Se você pegar um verbo em português, que é uma coisa de doido, é coisa de doido, nem a gente conjuga direito em português. E o verbo em inglês ele é muito mais fácil, principalmente no presente simples, passado simples é a coisa mais fácil do mundo. Agora, se você pegar e confundir os auxiliares e misturar tudo, aí acabou. Aí acabou porque não tem o mesmo sentido que tem para nós. Um auxiliar em inglês não tem o mesmo sentido que em português. Então, gente, uma dica que eu dou aqui para vocês. Separa em caixinhas. Tem a caixinha do to be. Tem a caixinha dos modais. Tem que memorizar também quais são os modais. Tem a caixinha do simple present. Tem a caixinha do simple past. Tem a caixinha do participle ou perfect. Tem a caixinha do perfect continuous. E tem, né, que tem o present continuous, tem o past continuous. Aí você vai ter que aprender to be para conjugar eles também, enfim. Mas o grande problema do to be é que ele não conjuga como os outros verbos, ok? Separem em caixinhas para não misturar. E treina, tem muita coisa para treinar na internet. Muita coisa. Filme, seriado, novela, soap operas. As soap operas em inglês costumam ser enormes, costumam ser imensas. Seriado na Netflix, livro, texto. O que não falta é coisa para treinar em inglês. Acho que o inglês é o idioma que mais dá para você treinar. Ruim sou eu, que tô aprendendo japonês e não só tem... Aqui em cima na Liberdade tem uns negocinhos para treinar. Aqui em cima tem umas coisinhas para ler, para treinar, mas... Enfim, é difícil achar alguém que seja fluente em japonês. E os japoneses que são fluentes, eles não gostam muito de ficar falando em japonês com a gente, que é gaijin. Deixa pra lá, deixa o japonês para outro vídeo. Vou hoje falar do inglês, né? Então, separem em caixinhas. Estudem primeiro uma caixinha, memorizem primeiro uma caixinha, depois memorize a outra. Porque se você misturar tudo ali, acabou. Eu falando assim no vídeo, se a pessoa nunca ouviu falar disso aqui, a pessoa pensa, ai, nossa, é muita coisa. Mas às vezes nem é tanta coisa assim. É que, muita coisa, meu Deus. Mas
comparação com o português, que é um idioma cheio de treco, o inglês ele é bem mais simples, só que assim, a preposição, a pronúncia e os auxiliares, você tem que treinar muito e separar muito em caixinhas, porque não é tão simples assim, né? A conjugação verbal é bem simples mesmo, bem simples mesmo. Mas tem algumas coisinhas ali que são um pouquinho mais complexas e demandam atenção, é isso que eu quero dizer, entendeu? Te falarei, pessoal, até o próximo vídeo e tudo de bom pra vocês.